Pessoal, né, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de comandos elétricos do curso aqui de eletricista industrial. Eh, Semana passada nós não tivemos aula aí, né? Não, tivemos na verdade, né? É porque eu ainda estou com que a gente não teve aquela tarefa, foi aqui em aula. Aí hoje nós vamos ter, mas é porque aqui fala de contato auxiliar, né? Como na aula passada eu aproveitei e juntei logo, porque não fazia sentido, né? Falar de contator de potência sem falar do contator auxiliar, né? Hoje a gente vai se ater a questões de partida mesmo, tá? Antes da gente iniciar aqui, e aí depois eu vou falar sobre a teoria de hoje, e aí depois a gente parte para as atividades, né, que vão ficar das 20 às 21, né? E da atividade que vai ficar das 21 às 22. Deixa eu só fazer aqui, aproveitar aqui e já fazer aqui uma chamada aqui, rápida. Eu fechei agora aqui, Tamara, tá presente. Tandara também. Gabriele, Andréia, Raquel e Sara. Lembrando que depois eu dou uma olhada na gravação, tá? À medida que os outros alunos forem entrando aí, né, eu faço a retificação aqui da chamada, tá? Agora vamos à aula aqui. Deixa eu compartilhar a tela que eu acredito que vai ficar melhor para gente aqui. Deixa eu só chamar aqui o quadro. Talvez a gente precise. Então, na aula de hoje, a gente vai falar. Já tinha deixado até o slide já pronto aqui, sobre, né, contadores auxiliares, né? Aula passada, nós falamos de contadores, né? Basicamente, o contador, até mostrei um aqui, ele é o elemento, né, que além da lógica, aqui está falando de lógica, mas é no sentido do contador auxiliar, né? Contator de potência, né? E aí a construção é muito similar dos dois, tá? O objetivo é poder suportar a corrente de partida, tá, do motor e também, além de suportar a corrente de partida, ele ter um contato rápido, ou seja, ter uma partida rápida. Igual na aula passada nós vimos lá, tem também a câmara de extinção de arco, semelhante a um disjuntor, né? O disjuntor é um dispositivo aí de proteção, né? Ele não é nem listado como manobra, né? Manobra é quando a gente faz, né, o acionamento, liga, né? Ou o desacionamento, desliga, né? Que alguns chamam de seccionamento aí, se você for olhar no livro, né? Eles não falam de ligar e desligar. Já, né, eu vou até deixar aqui a apresentação aqui, que nós vamos chamar aqui, eu vou até deixar aqui um navegador aqui, que a gente vai precisar, tá? Dele. Daí eu peço que vocês, né, acessem, né, das aulas passadas aí, ó, tem o arquivo, tá, de partida direta, a gente vai utilizar ele hoje. Também da aula 3. Esse aqui, não, da aula 3 não, da aula
Da aula 5, tá? Estrela triângulo. O chave compensador, a gente ainda não teve uma aula dele em si, né? Eu só falei o do princípio lá, tá? Relembrando aqui, né? O software eu já deixei ele aqui nas pastas, né? Como material extra, né? O CAD-Simo. Na verdade, tem outro software aí que a gente vai ter uma oportunidade de ter uma aula dele. Ele é mais visual, o outro software que tem aí. Acho que é Simo alguma coisa. Então, na hora que você starta ele no arquivo aqui, né? Ele pede a senha, você digita ela aqui no teclado aqui ou na própria tela. Eu vou abrir aqui para começar só a partida direta, tá? Por enquanto. Independente. Agora vamos pegar aqui o nosso. O material que eu estava separando. Lembra que eu falei na aula passada, separando para compartilhar com vocês? Eu encontrei ele aqui, tá? Encontrei ele lá na página, né, É porque tem um operador do sistema, ele tem o módulo, né, por exemplo, de eficiência energética, ele tem o módulo que fala de motores, ele tem um módulo que fala de infraestrutura de rede de distribuição, tá? De linha de transmissão, de geração de energia. Daí eu separei alguns aqui, ó, esse aqui principalmente o do motor elétrico, tá? Eu ainda não compartilhei com vocês, mas eu acredito que talvez a gente utilize na próxima aula aqui, ó. E na aula 124 aqui, ó, ou na página aqui, tem um modelo de uma placa de motor. Isso daqui seria interessante para a gente num próximo exercício aqui, tá? Eu vou compartilhar. Esses livros, eles são. Deixa eu só pegar um aqui aleatório aqui, ó. Esse do Procel, eles têm, por exemplo, eles têm parceria com o I3E, tá? Lembra que acho que eu comentei com vocês lá, o I3E, né, que tudo relacionado à elétrica. Tem parceria também, né, o Procel aqui, com a Confederação Nacional das Indústrias, né, e é o que na verdade, é o Sistema S, né? O Sistema Senai aqui. E esses livros aqui do Procel, eles estão online aí, eles são gratuitos, né? São manuais aqui. São vários manuais, inclusive, né? Esse de correia transportadora, motor, muita coisa aqui que a gente pode utilizar e que pode servir para vocês aí como material extra, não só para esse curso, mas para a vida profissional de vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Eu já fiz a pasta aqui. E aí a gente vai utilizar mais nessa disciplina aqui, essa daqui que é o de motor, tá? Porque eu gostei desse daqui, que ele tem ele mostra completa aqui o que que é tem alguns aqui que eu nem lembro. Ele mostra o porquê, né? Mas basicamente o que que a gente precisa se atentar aqui? É a potência aqui, né, ou em HP, ou em cavalo vapor, as tensões, o fator de serviço é importante, mas eu vou explicar um pouco mais para frente aqui, tá? Quando a gente tiver terminado essa parte aqui de elementos, né, elementos de acionamento de máquina, tá? De máquinas elétricas, né, mas sendo mais específico ainda, tá? As correntes aqui, a relação de corrente de partida com a corrente nominal, tá? Então, eu já estou dando spoiler aqui, que é para gente, no futuro próximo aqui, vai ter alguns exercícios relacionados. Já estou deixando já vou deixar eles disponíveis, tá? Ainda não está disponível. Deixa eu... A gente vai precisar aqui, só para a gente
dar um start aqui, né? Essa tabela aqui, que é a tabela referência, pelo menos aqui da Equatorial Goiás, e na verdade ela é referência também, essa mesma tabela é referência para outras concessionárias de energia, né? Na verdade, ela ajuda o usuário, quando eu falo usuário, é o eletricista, que infelizmente no início, o eletricista de qualquer área, predial, industrial, o de redes principalmente, não sabia que existiam as normas. É complicado eu falar isso, mas é a verdade, tá, pessoal? Eu lembro que uma vez eu estava ministrando treinamento para eletricista de rede de distribuição, né? Os eletricistas que montam, instalam um poste, que o pessoal chama de plantar o poste, né? Instala, traciona cabo. E teve um que me falou, professor, se eu soubesse que existia esse documento aí eu tinha aprendido muito mais. Aí eu peguei e falei para ele, mas esse documento já tinha muito tempo. Aí não foi criada agora, não? Essas NTD, na época chamava NTC, né? Que era para dizer que é a norma técnica CELG, né? Mas em todas as concessionárias geralmente chama NT ou NTD, né? Norma técnica de distribuição. Então eu expliquei para ele que já existia já. O problema é que antigamente não existia nenhum curso. Não sei se vocês sabem, se algum professor já falou para vocês, mas não existia nem formalmente a função de eletricista. Se você tivesse coragem e vontade de trabalhar, né? Coragem, quando eu falo, não é medo de eletricidade, você já estava um passo a ser um eletricista. Era assim, simples assim, tá? Então, era um pouco diferente aqui. Aí vamos pegar os pontos principais aqui, né? Já deixei já o motor aqui, já eu vou usar ele como pano de fundo. Eu posso até deixar ele de lado aqui, ó. Então, hoje vamos falar de contatores auxiliares, tá? Os contatores auxiliares, assim como eu falei na aula passada, né? A contatora, né? O contator, ele serve para a corrente de partida. Lembra que o motor, aqui, ó, o motor, aí, por isso que eu até deixei aqui, nessa página aqui do manual do Procel, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a relação corrente. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí fica talvez até melhor aqui. A relação corrente de partida e corrente nominal é 7,8 para esse motor aqui, né? De é, pelo que parece aqui é 10 CVs, tá? Quilowatt aqui ele está falando que é 7,5 aqui. HPCV aqui. Beleza. Então, essa corrente de partida aqui, a gente sabe que ela, no transitório, ou seja, no início, na hora que eu venho aqui, ó, fecho o circuito aqui, tanto de potência quanto de comando, e venho aqui na botoeira, né? Venho aqui melhor nessa daqui, né? Venho aqui na botoeira e dou a partida, o motor aqui começou a girar, cerca de 5 segundos, 3 segundos aí, dependendo aí da potência do motor, dependendo também, né, da potência e do tempo que ele vai, quanto maior a potência, mais tempo ele virtualmente ali demora para girar aqui. Aí hoje, com os métodos soft start, né, métodos eletrônicos indiretos, a gente tem esse tempo praticamente, vamos dizer assim, praticamente instantâneo, tá? Mas aí você tem uma eletrônica que faz esse ajuste online. Quando eu falo online, é um ajuste na hora, né? E aí não deixa, tá? Então, o contator, se eu for, agora eu vou precisar aqui do quadro virtual aqui, eu já tinha deixado aberto, só deixar ele
Lembrando aqui, ó, lembrando, ó, que só essa parte aqui, ó, representa o contator no circuito de comando. E se você notar aqui, ó, só aqui é o contato auxiliar, né? Contato auxiliar aqui, ó, ele, né, os de potência nós vimos aí, né, que é o L1, L2, L3, né? Aí quando é linha, né, na parte de cima, o T na parte de baixa, né, que seria a carga aí, né? E aqui é simplesmente né, dependendo às vezes do equipamento, vai estar aquele alce, né, auxiliar, auxe, né, de auxiliar aí. Então aqui é o contato simboliza o contato auxiliar e a energização da bobina aqui, né? Então aqui é a bobina. E não está aqui, mas é porque a contatora de potência, né? Como eu divido em comando e potência, né? Dois diagramas aqui separados, né? Diagrama de comando e potência. Geralmente os contatos auxiliares, eles estão relegados aí à parte de comando, tá? Então, e pegando essa situação aqui hipotética aqui da Agrotec, né? Ó, os grandes contatores de potência, igual a gente viu lá na aula passada, né? L1, L2, L3 para cada fase, né? O Borne superior e o T1, T2, T3, o Borne inferior de cada um deles, né? Já estão prontos. Aqui, ó, eu veio, quando eu estava montando aqui a apresentação, eu vi que, deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu ativar aqui o quadro aqui. E daí eu vi, né? Aqui, por exemplo, nós temos os sinaleiros e as botoeiras. Nós temos vários tipos de botoeira. Eu poderia dizer vários tipos de comando. Tem esse comando aqui, que ele é um comando pulsador, e nós temos esse comando aqui, né? Mas já aí já é de potência. Esse daqui é de comando. Quando eu falo comando, é de habilitação, é de ordem, né? Ordem de ligar, que no caso é esse daqui, né? Ó, eu dei a ordem para ligar, fechou o selo e ele volta, né? Aí vocês estão percebendo que todo botão aqui, ó, igual eu venho aqui no de desligar, né? Todo botão aqui, ó, na hora que eu aperto, ó, soltei o dedo aqui do mouse aqui, ó, ele desaperta, né? Então, outrora ele era fechado, quando eu aperto ele fica aberto e quando eu solto ele volta ao estado original, né? Do mesmo jeito, o botão de ligar aqui, né? Ele deu a partida no motor, né? Deu a partida. Vocês viram, deixa eu desligar aqui, ó. Vocês viram que o contato auxiliar ele estava aberto no início aqui, tá? E tudo isso, né? Eu preciso dessa lógica aqui, né? Igual ele fala da lógica de controle aqui, né? Então agora a equipe precisa montar a mesa de comando, né? Essa mesa de comando pode ser um quadro, pode ser literalmente numa mesa ali, né, num painel ali que fica ali mais próximo de onde o pessoal está. Com esses comandos aqui, eu já vi da concessionária de energia um painel de comando semelhante a esse, onde esses sinaleiros aqui, essas lâmpadas, né, de sinalização elas simbolizavam, por exemplo, que uma linha de transmissão ou uma linha de distribuição estava ligada ou estava desligada, que um RA, né, um religador automático estava ligado ou desligado. Então, esses botões aqui são simplesmente para comando
E cada um deles aqui, ó, eles têm dois pares de borne, né? Eu falo dois pares, né? Porque um par ele tem sempre o superior, né? Essa parte de cima e a parte de baixo aqui, tá? Então todo botão, lâmpada, né, o sinaleiro aqui, essas chaves de transferência aqui, né, de acionamento, eles também, né, também têm os bornes, tanto o aberto, né, que termina com 3 e com 4, quanto o fechado, que termina com 1 e termina com 2, né, 1 e 2. Aí sempre o primeiro número é o borne superior e o segundo número é o borne inferior. Vamos já aqui para o. Então, né? Qual que seria o problema aqui da equipe? É o contator, inclusive a tarefa de vocês, eu deixei ela, né? Que faz sentido, né? Com a aula de hoje, né? Eu não peguei uma série de exercícios e fui colocando lá aleatório, não. Então, a bobina, né? Do contator de potência exige uma tensão de comando, né? É, tipicamente de 24 ou 220 volts, tá? Dependendo aí. 24 poderia ser muito bem essa daqui, né? E aí, geralmente, você já liga no painel, na parte ali no painel, onde tem uma fonte, né? Uma fonte aí chaveada, daí ela é bem semelhante à de computador mesmo, esses desktop, né? De mesa aí, que aí tem as saídas ali, 12 volts, 5 volts, 24, e daí você pluga, né, ou no 24 volts aí. Alguns são de 12 também, tá? Então a missão da equipe é montar essa mesa, né? É usar as cores normatizadas para cada função, tá? Ó, pra vocês pensar, para cobertura do cabo tem norma de cor, para botões aqui, funções aqui também tem. Para tubulação de indústria existe também uma nomenclatura de cor, tá? Dependendo aí da cor, ela vai, né, simbolizar que está ligada, que está desligada, que está em emergência, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, as botoeiras aqui, eu já deixei a simulação aqui de lado aqui, né? Já para a gente ter uma visualização aqui. Então, o botão, né? Nada mais, o que que ele vai fazer? Ele vai acionar ou vai desacionar, dependendo da função em que ele foi montado aí. Aí, geralmente, para desligar, né? Para desacionar circuitos, você liga ele no normal fechado, né? Porque quando você coloca o botão de ligar, né? De liga, ele geralmente vai estar aberto, porque ele só deve ser acionado na hora que eu apertar o botão aqui, ó, tá vendo? Eu estou mantendo apertado aqui, ó. O selo foi feito, a bobina foi energizada e agora eu soltei. E por que que a botoeira, professor, ela volta, né? Porque ela tem um retorno por mola. Professor, por que isso? Não era muito mais simples eu colocar um interruptor ali, igual tem para a lâmpada, né? Sim, seria mais simples. O primeiro problema é a famosa corrente, né? Corrente de partida aqui, tá? Então, tendo corrente de partida, por exemplo, ó, para a partida direta, o nosso nível de tensão aqui, ó, lembra que sempre a tensão menor é monofásico e a tensão maior é tensão de linha, ou seja, entre duas fases. Não é o trifásico. Se você quiser descobrir o trifásico, você tem que pegar a tensão de linha que é entre duas fases e multiplicar por raiz quadrada de 3, que aí você vai chegar, no caso 380, você vai chegar no 660, aproximadamente. Se for num local onde a fase é 127, não é 110, viu, pessoal? É 127. Isso é um erro crasso, né? Diria que é um erro crasso, um erro comum que indústria tem, né? Indústria tem lá o 110, mas não, na verdade, não é 110. Eu não estou querendo aqui ser preciosista. Ah, é porque agora que o senhor descobriu que é verdade, eu descobri isso na época da faculdade mesmo, tá?
Agora, então, desde lá, então, o senhor vem fazendo essa correção, mas essa correção é boba. Não, não é boba. Por quê? Né? Uma coisa é eu falar, o equipamento tem a tensão RMS, tá? De 127 ou de 110. É uma diferença considerável aí, porque vai impactar no dimensionamento do motor, tá? Vai impactar aqui, ó, na corrente de partida, corrente nominal, tá? Se eu encontro aqui, né, por essa tensão, em vez de 127, 110 aqui, a corrente nominal vai ser diferente. Consequentemente, a corrente de partida vai ser diferente. Consequentemente, o fator de serviço aqui para a corrente elétrica também vai ser diferente, né? Geralmente, a gente não pega aqui, né, ou num curso de engenharia, geralmente muitos exercícios a gente nem utiliza o fator de serviço, mas é comum a gente utilizar ele na placa ou na prática, né, para nós dimensionarmos, por exemplo, a corrente de partida. E fator de serviço, o ideal é você multiplicar, né, se for pegar aí o pé da letra, seria o equivalente a 15%, tá? Esse você multiplicar algo por 1,15, né? Quer dizer que você está aumentando aí 15%. E daí, na prática mesmo, para uma máquina elétrica, seja partida direta, seja partida indireta manual, né, estrela triângulo, chave compensadora ou indireta automática aí, não interessa. Esse fator de serviço aqui, ele é geralmente você pega a corrente nominal, multiplica pelo fator de serviço, que é o de 15%, ou seja, que você vai trabalhar não com a corrente nominal exata que o equipamento dá. Você vai trabalhar com o chamado fator de serviço aí, que aí, geralmente a corrente ela eleva. Então, para efeito de dimensionamento, para depois o motor ele começar a colapsar, ou seja, ele mantém a partida e depois ele falha, né? A gente considera esse fator de serviço aqui, mas isso depois, como se diz, vamos fazer as contas, vamos nos ater aqui, primeiramente aqui, né, a informação só da corrente nominal e a corrente partida. Depois a gente vai acrescentando, né, esse fator de serviço aqui, tá? Então a botoeira basicamente é para acionar o circuito, seja desligando, igual eu acabei de fazer agora na simulação, ou ligando. Beleza. Que é importante, né? Você isolar, né, essa botoeira aqui na parte de comando da parte de potência. Geralmente a de comando ele tem uma tensão menor do que o de potência. E para que serve lá na Agrotec, que é a botoeira? Ó? Enviar o sinal de partida para a bobina, né? Aqui eu deixei bobine, né? Para a bobina do contator aqui, né? Então, na hora que eu ligo, ele envia sinal direto, tá? Aí o selo eu tenho que fazer ele separado, tá? Porque senão esse sinal vai ser cortado e o motor vai desligar, né? Então ele vai viver numa eterna partida ali, né? Tentando partir. Enquanto eu aperto, ele liga, eu solto, ele desliga. Aí por isso que eu tenho que fazer esse selo. Mas por quê? Porque raios, professor, você tem que fazer esse selo. Por que que essas botoeiras, né? Esses botões aqui, deixa eu pegar aqui um. Então, deixa eu pegar uma foto boa aqui. Ó, essa daqui tá boa. Você tá vendo aqui, ó, tem os bornes aqui, ó. NO, né? Normally open, normal aberto aqui, ó.
3 e 4. E aí, do outro lado desse bloco, esse aqui é um bloco de contato, tá? O botão aqui, eu tenho a parte ali que tem a mola, né? Que seria o retorno aqui, né? Essa parte que faz o retorno aqui, tanto para o normal fechado quanto para o normal aberto, né? A diferença é que o aberto aqui, eu liguei ele nessa parte do bloco de contato. Já o fechado, eles são esse bloco aqui, ó, eu posso literalmente deixar ele ligado ali para ele funcionar como normal aberto ou normal fechado, tá? Geralmente quando você compra aí, você pode colocar esses blocos aqui atrás do botão. E um dos motivos, né, primeiro, eu preciso ter o contator, tá? O contator de potência, igual eu falei na aula passada, para ele suportar essas, né, até 8 vezes a corrente nominal aí, né, já acrescido do fator de serviço. Então eu preciso ter um contato metálico. Vocês viram, né, que ele é bem robusto, ele tem uma armadura metálica muito semelhante a um transformador. Beleza, isso. É, ele serve também aqui para acionar emergência, né? Igual a gente viu lá no inicial aqui, existem vários tipos de botões aqui, né? Não é só esse de acionamento aqui, ó. Eu peguei esse quadro aqui genérico, ó. Tem a botoeira de emergência aqui, ela tem uma diferença, tá? Em relação a essa botoeira de acionamento aqui, ó. Já vou dar um spoiler aí, né? A de acionamento, né, ela tem um retorno por mola, a de emergência também, tá? Só que ela tem um adicional. A de emergência aqui, ela literalmente ela afunda, tá? Ela afunda essa parte aqui, o pessoal chama até de cogumelo, né? Ela afunda e aí você não consegue, por exemplo, se desacionou, né? Você não consegue acionar novamente. Você tem que puxar essa botoeira, a parte de cima que eles chamam de cogumelo, né? Que aparece um cogumelo, puxar a parte de cima para só aí você conseguir acionar ela novamente, tá? Essa que é a diferença aí. Mas assim, entre aspas, construtivamente na parte interna ali, ela é igualzinha, tá? Então, as botoeiras aqui, por isso que eu coloquei várias aqui, né? Inclusive tem até sinaleiro aqui, né? Mas tem botoeira tipo chave aqui também, ó. Deixa eu ver. Ó, tem essa aqui, ó, esse de clicar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo aqui algumas. Se não, eu vou chamar aqui. Ó, e tem essas aqui que já vem. Você já faz as duas funções de acionar e desacionar. Tem essa daqui, que ela é tipo um dial mesmo, um potenciômetro. Tem essas que tem um potenciômetro, mas em vez de ter apenas o dial, que é a alavanca, né? Ele tem, que aí você pode utilizar, por exemplo, tem uma que é de 3 posições, tá? A posição ligada, né? Que é que seria desse modelo aqui, né? Você teria a posição ligada, a posição do meio, que é o sistema totalmente aberto, desacionado, e a posição fechada ali, né? Aí, geralmente, pô, às vezes o pessoal utiliza bastante para circuito aí de emergência ali, automático, né? Aí fazendo um gancho aqui, por que que tem por que que tem que ter essa mola? Por que tem que ter esse retorno por mola? É porque as primeiras automatizações aí, você literalmente monta um circuito digital ou um circuito analógico, dependendo aí da eletrônica ali que você está lidando. Aquele circuito, ele é estático, ou seja, ele serve para uma função. Caso eu queira mudar a função, eu tenho que literalmente mudar a lógica do circuito.
Tá? Isso era no início, para eu fazer uma automatização, fazer uma retroalimentação. O que que é isso, professor? Uma retroalimentação. Eu, por exemplo, aqui, ó, poderia, né, além do acionamento clássico aqui, né, que, deixa eu voltar aqui, ó, acionamento clássico, que seria aqui, né, eu desligando, né, ou ligando, eu poderia muito bem aqui colocar um sensor. E o sensor, ele fica verificando, aí eu colocaria em paralelo aqui, né? E um contato auxiliar aqui, o aberto ou fechado, dependendo da lógica que eu criar. Aí seria o 2, né? Eu já estava desenhando errado aqui, ó. Aí 23, 24, né? E aí o sensor, ele ficaria vinculado a essa ligação aqui, e aí esse sensor ele ia fazer uma verificação, tá? De um estado, se o circuito, né, tá funcionando aqui. Aí, por exemplo, ele detecta, o sensor aqui, ele detecta que tem alguém, né, um objeto. Aí, por exemplo, você teria uma cortina aqui, ó, essa cortina em volta da máquina aqui, uma cortina que tem um raio laser aqui, né? Um laser. E aí, se algum objeto ultrapassa esse domínio aqui, é porque tem motores que tem a parte de acoplamento ali mecânico, e aí não é seguro você chegar próximo àquele acoplamento, mesmo porque ele está indo em alta velocidade. Tem alguns acoplamentos que eles têm, né? A parte da ranhura aqui, né? Por exemplo, se ele, você pode literalmente ser junta os acoplamentos mecânicos aqui, né? Coloca eles próximo aqui e aí aqui eles já ficam ligados e funcionando, né? Se um gira, o outro também, né? Geralmente um gera o torque e o outro só recebe ali aquela energia ali. E daí vamos supor que alguém ultrapassa aqui, né, ou algum objeto ultrapassa essa cortina delimitadora aqui, né? Ultrapassa aqui, é o que que vai acontecer? Ele vai detectar que tem alguém aqui nesse espaço e que pode se acidentar. O que que ele vai fazer? Ele vai mandar um comando desligando, né, seccionando o circuito aí para proteger, tá? Então você poderia fazer vários loopings e uma forma eficiente de fazer isso é criando essa programação, né, ou essa automatização que geralmente, né, o pessoal aí da área chama de uma automatização burra, né, através de sensores aqui, né, sensores mecânicos, sensores elétricos por ultrassom ou a laser, né, dependendo aí do tipo de sinal lá do transdutor, né, e daí você tem uma falsa sensação que existe alguém olhando, alguém observando, né? Uma câmera. E no início era assim mesmo, tá? Mas assim, quando a automatização da parte de motores, máquinas elétricas, painéis, ela começou a evoluir aí, né? O pessoal costuma dizer, não eu, né? Seria pretensão minha, mas quem é da área costuma dizer que é a forma de programação semelhante aos antigos programadores aí, né? Que tinham que mudar o circuito lógico daquele computador gigantesco, né, do mainframe, mudando a lógica do circuito, no caso lá era digital, né, lá do circuito digital. Do mesmo jeito seria o automação na parte de acionamentos aí, na parte de chão de fábrica de indústria, né? E aí, por exemplo, esse daqui, ó, ele aproveita que acionou e ele é translúcido aqui. Inclusive, ele emite o sinal de luz, ou seja, você ainda consegue fazer a inspeção visual, né? Dependendo do código de cores, tá? O bloco de contatos, né? Lembra? Tinha o contator lá, e aí, lembra que eu mostrei vários modelos, né?
Tem o modelo clássico que você tem os contatos de potência, né? L1, L2, L3 lá. E daí você tinha de lado ali no contator, né? Um contato auxiliar, geralmente é o primeiro aqui, né? E acabou, né? E se você quisesse pôr mais, tem um bloco que você, dependendo do modelo, né? Você acopla aqui na frente, e aí eu tenho mais contatos auxiliares para eu fazer outros tipos de tarefa, né? Outras automatizações burra, né? Quando eu falo automatização burra, é porque eu não estou utilizando nenhuma rotina, nenhum programa, muito menos o que a gente fala tanto hoje, que é a inteligência artificial. Eu estou utilizando apenas sensores, né? Sensores elétricos, ultrassônicos, eletromecânicos, mecânicos ali, para simbolizar um estado. Aí eu faço essa retroalimentação para ele mudar o estado da máquina lá, né? Mas não tem nada de computação avançada, não tem nada de programação nem microcontrolada, né? De baixo nível, que o pessoal chama, né? Não tem nada, é simplesmente né, botões, né? Que eu tenho esse retorno por mola, aí eu consigo fazer essas lógicas, lógica E, lógica OR, né? De vários tipos de acionamentos elétricos aí, né? Quando eu falo acionamento elétrico, não necessariamente acionamento de máquinas elétricas, de motor, né? É lógico que é uma máquina elétrica, mas de um motor elétrico, né? Pode ser um sistema aí que utiliza a corrente elétrica, né? De 4 a 20 miliamperes, né? Ou a tensão, né? De 5 a 10 volts aí para fazer essa sinalização, tá? Então, os blocos pode ser esse que fica na frente do contator, pode ser aqueles que ficam de lado ali, você vai acrescentando ali no painel, tá? Então, esses blocos de contatos aí, né, do mesmo jeito, eles podem ser normal aberto, né, final 3 e 4, ou final um e 2 que é o normal fechado. E para as conexões, né, o cabo geralmente, isso, pessoal, antes de eu entrar lá na engenharia, né, eu nem sonhava, né, ou estar na engenharia aí, eu achava que todo condutor era só a gente descascar ele, né, desencapar e instalar ali e acabou, né? Você tem que fazer a chamada crimpagem, né? Eu peguei um exemplo aqui que eu vi na internet, né? De vários tipos de ponteiras aqui, né? Tem essa aqui cilíndrica, que na hora que você conecta aqui aí geralmente é conector por pressão, né? E ficaria mais ou menos assim. Mas, geralmente você tem um parafuso aqui, ó. Aí eu aperto desse parafuso aqui, o que que vai fazendo? Ele vai apertando essas duas placas aqui, né? Elas vão diminuindo de tamanho e vai pressionando ele aqui, tá? Um dos mais comuns pode ser esse, né? E aí o objetivo do terminal aqui de crimpagem é eu unir todos os fios, ó. Vocês estão vendo aqui, a imagem não é muito boa, mas eu tenho uma porção de fios aqui compondo esse condutor, né? Então ele é um cabo, né? A união de vários fios aí. E isso, né, nesse formato de cabo, para trazer o que? Uma flexibilidade aqui para esse condutor, né? Para eu conseguir passar eles com uma certa facilidade aí dentro do eletroduto na fase aí de execução, né? Na fase de instalação. Esse aqui é um alicate típico aqui para você fazer a crimpagem, né? Você coloca ele aqui. Aí tem vários tipos de terminais, né? A gente viu até em aulas anteriores aí, tem um terminal olhal aqui, né? Que é basicamente uma arruela aqui, né? Ainda bem que eu não ganho dinheiro com, com desenho à mão livre, né? Porque senão eu estaria passando fome, né?
Aí, geralmente, quando você precisa colocar o parafuso aqui, porque tem alguns contatos em que esse parafuso ele apenas aperta, né, ou desaperta aqui, mas ele não sai, tá? Ele não sai aqui do terminal aqui. E aí você tem esses blocos auxiliares aqui, ó, que já vem com os parafusos aqui, justamente para você fazer essa conexão, esses apertos aqui. Inclusive, esse bloco de contato auxiliar aqui, você tem vários equipamentos, por exemplo, na Soft Starter, no inversor de frequência, e na hora que você vai fazer os jumps ali, em conformidade com a parametrização do circuito, você configura ele, né? Próximo aqui, deixa eu apagar isso aqui tudo. Então, que é o código de curso. Vocês vão precisar disso aqui, ó. Tem uma atividade lá, ó. Quando é verde é start, né? Ó, aciona o equipamento, energiza o circuito, inicia um ciclo. Aí na agrotech, né? Nessa indústria que é fictícia, né? É partida da esteira, né? É preto também é aceito em funções gerais, tá? Vamos lá. Deixa eu só ler os outros aqui para eu falar algumas coisas aqui. É desligar, né? O stop, geralmente, botão vermelho. Por isso que eu coloquei nessa simulação aqui, ó, esses botões aqui, ó, tá vendo? Ó, apertei ele aqui, ó. É como ele tem a mesma tag, ó, do botão de desligar, por isso que eu tinha ligado ele por aqui, né? Tinha dado a partida por aqui pelo diagrama, né? E vim aqui, ó, e desliguei. Posso ligar aqui. É como se eu tivesse instalado a botoeira aqui no programa, né, na simulação. É como se eu tivesse instalado a botoeira, né, em vez de estar simplesmente interagindo aqui com a simulação, né, com a simbologia. Porque a simbologia aqui, pessoal, ela só mostra. Ela é só para o profissional, né, da área interpretar e entender o que está acontecendo, né? Aí ele imagina, peraí, se está normal aberto é porque é para ligar, né? Então na hora que eu apertar aqui, vai energizar aqui, na hora que eu soltar, tá? Isso aqui é para nós aqui, né, o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro entender, tá? Mas aqui na vida real eu só conseguiria caso eu apertasse a botoeira aqui, né? E aí, ó, apertei essa daqui, ela ligou. Apertei essa aqui, o motor desligou, tá? Então, basicamente ele simboliza isso daqui, né? A realidade aqui. Então, parada, tá? Ó, nunca usar o vermelho para ligar, né? Não, é função desse código aqui, dessa nomenclatura, né? O amarelo, ó, rearme ou intervenção, né? Utilizado para resetar falhas, né? Ou seja, está em amarelo, né? Atenção, né? O normal que o amarelo sirva, né? Para atenção, porque o equipamento está reativando, está rearmando, ou então o equipamento, né, vai entrar em manutenção e por isso que eu acionei, né, o botão lá amarelo, que é o botão para manutenção, tá? Enquanto ele estiver acionado, o pessoal está dando manutenção naquela parte ali do circuito, ali dentro daquele quadro naquele contexto, se fosse o da Agrotech aqui, por exemplo, né? Esse daqui, ó, eu descobri muito tempo depois, tá? Ó, funções auxiliares, ó, iluminação de emergência, teste de lâmpadas, funções não classificadas, ou seja, funções que não seja acionamento, que não seja desligamento, que não seja parada, né? Ou rearme aqui funções que não estejam classificadas, né, para o verde, para o vermelho e para o amarelo, tá? E aqui ele foi genérico nesse sentido aqui, né? Então, testes de lâmpada, iluminação de emergência aqui você pode pôr. É porque assim, a iluminação de emergência geralmente é aquele bloco, né? E ele vem com uma tomadinha
E aí, se você deixa ele para funcionar o normal, se eu não me falha a memória, é no botão ali do meio, porque ele é um botão, né, que ele vai para esquerda, para direita ali, né? Ela é um slide, né? Mas ele tem o do meio ali, como se fosse o que eu falei agora há pouco aí, que é o de três posições, tá? Ele tem três posições, mas ele é tipo slide aí. E daí, na hora que você deixa ele na posição para ele funcionar como um bloco de emergência, ele fica desligado, né? Ele fica normal aberto enquanto está recebendo energia, né? Inclusive ele fica carregando, tá? Ele tem uma bateria geralmente. E na hora que a energia acaba, ou seja, cessa a energia, ele pega e bypassa pro ligado, né? Mas se você tira dessa posição automático, você pode ligar ele para, inclusive, utilizar a própria luminária de emergência como referência, né? Caso você precise adentrar em alguma parte ali, né? E você não tem referência nenhuma, tá? Inclusive aqui, ó, deixa eu só antes da gente, eu vou pegar uns 5 minutinhos a mais aqui. Vamos lá nas atividades de vocês aqui, ó. Ó, a de hoje aqui, ó, são duas atividades, né? Uma que vai, falta o quê? Falta 3 minutos aí para ela ficar ativa aqui na plataforma, né? Então, vocês vão ver essas duas situações aqui, a parte um, né? A fábrica já possui robôs contadores, né, de potência, foi da aula passada, né? Mas operadores não podem ter contato direto com o painel 380. Então, eles vão ter que comandar através de uma mesa de comando, né, que ela vai funcionar como a interface homem-máquina, né? Nem sempre a interface homem-máquina é uma telinha, né? Às vezes é um desenho ali, um diagrama, em que nesse diagrama tem o botão ali de, aí, por exemplo, ligar, né? Aí vai estar o diagrama e o botão no diagrama, e aí você faz o acionamento nessa IHM, né? Eu poderia dizer que é uma IHM gráfica ali, né? Ou por diagrama, né? E, ó, com base no tópico 4 aqui, ó, 4.2 lá do livro de vocês, né? Ó, os botões explica a diferença funcional entre normal aberto e normal fechado, né? Então, inclusive, a gente falou bastante, não só em aulas passadas, mas inclusive hoje aqui, né? É que tem o botão que fica normal aberto naturalmente, né? E o fechado aqui. Beleza, vai explicar essa diferença aqui. E a segunda parte aqui, da primeira parte da atividade um aqui, né, das 20 até as 21, ó, segundo a norma, a gente acabou de falar, ó, segundo a norma de cores, né, quais as cores o eletricista da Agrotec, né, vai utilizar para ligar, dar o start, né, e o do botão de stop. A gente acabou de falar, né, que a cor universal aí é o verde, né, para ligar e o vermelho para desligar. Tá? Mas aí você tem que pensar, será que esse stop é uma parada aí programada, né? Aí se for, tá? Aqui não está sendo claro não, mas eu coloquei assim de propósito, né? Se for, se você falar que é só parada e o vermelho, você está correto, tá? Mas aí você pode pensar, opa, como se diz, você vai pensar fora da caixa. Se for uma parada, parada mesmo, né? Não for uma manutenção, né? Aí, em vez de ser vermelho, ele pode ser amarelo, né? Indicar um estado, né? Um estado aí de manutenção, estado aí de parada programada, tá? Aí você poderia colocar o amarelo ali. É só parada mesmo, parada da máquina, seria o vermelho, tá? Você pode ir nesses, né, expandir. Como eu não fui exatamente específico aqui, né? Você pode pensar nessa outra possibilidade. E a parte 2 aqui, ó, é o que a gente vai falar agora, né? Eu até já comentei, né? O, qual que é a diferença aí, né? Entre um botão normal aqui, o que eu mostrei para vocês, né? Que é esse daqui, ó, de ligar, né? Dependendo se for para ligar, ele vai estar
normal aberto aqui, por exemplo, né? E o botão de emergência, o tipo cogumelo, tá? Que eu comentei, né? Mas eu vou falar dele rapidão aqui. É, por quê? Por questões de segurança, né? Falha de segurança, o bloco de contatos utilizados atrás do botão de emergência deve ser obrigatoriamente fechado, né? Normal fechado aqui, né? Por quê? Tá? Vou falar agora aqui. E a segunda atividade que vai abrir às 21 horas aqui, né? Você vai falar basicamente dos contadores aqui, né? Que eu até já antecipei lá na aula passada, né? É como eu estava falando de potência, né? Por isso que eu estendi a aula um pouco mais lá, né? Os slides também para falar do auxiliar aqui, né? Então, vocês vão responder essas duas perguntas aqui, né? De novo, eu estou forçando vocês a olharem no livro aqui, ó, o tópico 4.3.2, né? Inclusive tem ele disponível aí, né, para vocês, né? Explica qual a diferença, né, entre o auxiliar e o de potência, né? E dê uma dica prática, né? Como um eletricista ao olhar para a numeração dos bornes, né, dos terminais de um contador no painel, consegue diferenciar facilmente, né, através da nomenclatura aí, que aquele contato é de potência auxiliar, tá? O de potência, né, tem lá a parte de cima o L, né, e o, e o T, né, embaixo ali, né, o superior é L e o inferior é T. E o auxiliar, ele tem apenas os números lá, né, que indica ou normal aberto, né, finais 3 e 4, ou normal fechado, finais um e 2 aí, né. Aí lembrando que esse daqui ele é 13, né? Porque o primeiro número significa, né? Diz, né? Ele está dizendo que ele é o primeiro contato auxiliar daquele contador ali, que inclusive o normal é vir um contador com a parte de potência e apenas um auxiliar ali para você poder, ou, né, geralmente fazer o selo, né? A função basicamente desse único contato auxiliar que vem nos contadores clássicos aqui é ele poder fazer o selo aqui e manter a energização do circuito depois que ele retorna aqui, tá? E aí na parte 2 você vai falar justamente da lógica do selo aqui, tá bom? Deixa eu só falar mais um pouco aqui. Deixa eu ir no botão de emergência aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o botão de emergência, o tipo cogumelo aqui, tá? Está vendo que ele tem os blocos, né? Os blocos auxiliares aqui, tá? E ele tem, né? A arquitetura dele, né? Ela não funciona igual um botão normal, né? No botão normal, você tem aqui, ó, só o acionamento aqui simples, né? Ali, né? Você acionando, você vai estar pressionando a mola, né? No caso aqui, contra o selo, para ele liberar aqui a energia, né? Liberar na verdade, a energização da bobina aqui. E aí depois, quando você solta, né? Acabou, né? Você já fez a função, porque o contato auxiliar, o selo é basicamente, por que que ele é normal aberto? Porque na hora que ele é energizado aqui, ó, ele vai se tornar fechado. Essa é a lógica invertida aí, né, dos contatos, né, o normal aberto, auxiliar independente, se ele é de potência ali ou ele é de comando ali, tá? Deixa eu ver, dá para mostrar mais alguma coisa aqui, né? Então, a liga e desliga, né? Finais 3 e 4 sempre você olha no número final. Se ele tem dois algarismos aqui, né? Você olha no final, que geralmente o primeiro algarismo é para dizer que ele é o primeiro, ou ele é o segundo, ele é cardinal, né? Aqui, ó. Que é a diferença aqui, ó, do contato.
de potência para auxiliar, ó, sem as três barras aqui, né? É L1, L2, L3, T1, T2 e T3 aqui, ó. Apenas a indicação, né, de que ele é o primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, né? E se ele é aberto ou se ele é fechado. Se for aberto, termina com 3 e 4, se for fechado, um e 2, né? Aí sempre a do terminal, você olhando para o contador assim de frente, né? Sempre é da parte de cima para a parte de baixo ali. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, agora aqui na plataforma está liberado, tá? O envio da primeira atividade, façam ela aí, né? Eu estou buscando que essas atividades sejam mais interativas o possível, né? Porque ela não serve só para indicar que você está aí na unidade aí de vocês, né? Mas também para que vocês tenham um momento. Eu sei, né? Nós, né? Às vezes a gente, não, não vou estudar agora porque não tem prova, né? Não tem isso. E às vezes a gente precisa criar esses momentos aqui, né? Essa, entre aspas, obrigação, né? E daí, por isso que eu estou trazendo as tarefas mais que tem a ver com a aula do dia, né? Com o conhecimento aí do dia, né? Para você ter aquela oportunidade. É o que eu geralmente chamo nos cursos, né? De aprendizado de eletricista, né? Ou eletrotécnico, ou de engenharia elétrica, né? Aquela última chance que você tem de aprender fazendo essa atividade aqui, né? Ela não serve só para demonstrar que você estava presente, que você foi, que você ficou, né, na aula. Mas ela serve principalmente, né, ela serve também para isso, mas principalmente para você desenvolver habilidades que você só desenvolve se você pôr a mão na massa, se você tentar fazer, se você tentar pensar naquilo. Senão, você vai ficar estanque, você vai ficar parado e não desenvolve, tá bom? Então, aqui na aba, né, na aba lá de superações, né, já está disponível, inclusive, já está disponível aqui o link, né, para primeira atividade. Logo mais às 21 horas vai estar disponível o link da segunda atividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo.